Alegremente a gente saúda todos os amados irmãos em Cristo Jesus, com a gloriosa paz de nosso Deus, Deus vivo, que criou o céu e a terra. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai também em Cristo Jesus. Povo de Deus, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade, fundada por Jesus Cristo, edificada por Jesus. É um povo que é tirado do mundo pecaminoso para fazer parte do reino de Deus. Porém, com saudações e com alegria, a gente traz aqui a paz gloriosa de nosso Pai Celestial, do nosso Altíssimo, Pai de Cristo Jesus, nosso Pai também em Cristo. Meus irmãos, como sempre, eu convido a todos vocês que gostam de meditar com a gente na Palavra de Deus. E neste momento é o que a gente vai fazer. Vamos ler e meditar mais um texto à luz das Escrituras, à luz da Palavra de Deus, que registrado está na Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos meditar no livro das Revelações, ou seja, Apocalipse, capítulo 1, onde narra as revelações de coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que acontecerão no porvir. Apocalipse foi Jesus que, enviado por Deus também, Deus deu para Jesus enviar os anjos das igrejas, as 7 igrejas da Ásia, que representa hoje a igreja no sentido geral. É bom dizer que 7 igrejas da Ásia, cada cidade da Ásia tinha uma igreja só. E hoje, a nível mundial, há um só Deus, um só Senhor, um só corpo, que é uma só igreja, a Igreja de Cristo, e um só Espírito Santo, do qual todos aqueles que são chamados por Deus para beber desse Espírito, eles vêm no tempo determinado por Deus. Então, meus amados, vamos orar. Orar e dizer assim: Senhor nosso Deus, Pai Santo que está no céu, Santo, Santo, Santo é o Teu nome, Pai. Nós te pedimos que, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Senhor que o Senhor nos concedeu, o Salvador de Seu povo, da Sua igreja, que assim o Senhor continue nos abençoando, continue se fazendo presente em nosso meio através do Seu Santo Espírito, nos dando sabedoria para a gente entender o que o Senhor quer falar conosco, para a gente entender a Sua palavra, Pai, no intuito de convocação e com muita determinação obedecer a Sua palavra através do Seu chamado. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, tudo nós te pedimos, em nome de Teu Filho amado, nosso Salvador, Jesus Cristo, nós tudo te agradecemos, para a honra e glória do Seu nome, para a honra e glória de todo o Seu povo. Senhor, Criador de todas as coisas, Senhor único, Deus único, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Santo que está no céu. Amém. Então, meus irmãos, a gente vai ler Apocalipse, capítulo 1, onde apresenta-se o prefácio de todo o livro de Apocalipse. Diz assim a palavra de Deus: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a todo o que viu. Bem-aventurados aquele que lê
e bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra das profecias e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz esteja com todos vocês, a parte daquele que é, que era, que há de vir. A parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Pai. A Ele a glória, o domínio e tudo para sempre seja dado para Ele eternamente. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus, ouvintes desse canal, Deus abençoe a todos e faça a gente entender. Esta revelação, Apocalipse, foi Deus que autorizou Jesus Cristo a entregar para o servo dele, João, entregar a toda a igreja dele, iniciando pelas 7 igrejas da Ásia, e hoje ficando registrado para toda a igreja que está expandida em todos os povos, línguas e nações. Apocalipse narra coisas que já se realizaram, já se cumpriram, porque a palavra de Deus se cumpre, é verdadeira. Então Apocalipse narra coisas que já se cumpriram, coisas que estão se cumprindo e coisas que haverão de se cumprir. Então, meus irmãos, começa aqui dizendo, João dizendo, coisas excelentes e maravilhosas são as revelações de Apocalipse. Aquele que vem, com certeza, ele vem. O dia e a hora, homem nenhum é cabível saber, porque, como Jesus disse, só o Pai está determinado, mas que ele vem, a sua segunda vinda está programada por Deus, o tempo é determinado por Deus, apenas algumas coisas já estão acontecendo e se cumprindo, já se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir até a vinda dele, porque a palavra de Deus permanece eternamente e tudo que está escrito se cumpre, porque Deus é fiel e verdadeiro. Interessante que João, quando está recebendo essas revelações, ele faz questão de repetir o que Deus falou a Moisés lá na sarça ardente. Quando Moisés perguntou, mas Senhor, quando o povo de Israel perguntar, quem foi que te enviou, como é o seu nome? Aí Deus disse, diga ao povo de Israel que eu sou o que sou. E diga mais ao povo de Israel, eu sou, mandou dizer. Aí fale tudo que eu estou dizendo. E diga que foi eu sou que mandou. Eu sou, esse verbo ser de Deus, no tetragrama sagrado, ele está nos 3 tempos, o verbo ser de Deus, porque ele é infinito. Ele foi, antes da criação ele já existia, e toda a criação passou a existir por intermédio da palavra dele, da palavra de Deus.
mas ele já existia antes de toda a criação e tudo foi criado por intermédio da palavra de Deus. Por isso que aqui diz, aquele que era, que é e que há de vir. Lá o verbo está nos 3 tempos, quando ele disse a Moisés, diga ao povo de Israel que eu sou o que sou. Eu sou o passado desde o princípio, que eu já existia, toda a vida existi. Eu sou a eternidade no passado, eu sou o presente hoje e eu sou o porvir. Aí aqui repete a mesma coisa em Apocalipse. Aquele que era antes de tudo existir, porque tudo existe por causa que ele deu ordem para que tudo existisse através de sua palavra. Aquele que era, que é, Deus é hoje. E Deus será sempre no porvir, eternamente, futuramente, ele eternamente vai existir. Então, meus irmãos, é para a gente saber e ter convicção, os que creem nessa palavra. Jesus faz a revelação, porque antes dele partir para o Pai, ele ressuscitou e disse que voltava. Vou para o Pai, e na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar lugar. Vai preparar lugar para quem? Para os que ouvem, creem e obedecem a palavra de Deus. Vou preparar lugar, e quando tudo estiver preparado, ou seja, quando o Pai determinar, eu volto e levarei todos vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Os obedientes, aqueles que amaram a Jesus, mais do que as coisas desse mundo, que são passageiras, coisas pecaminosas, que passageiras são, e abominações, que é o pecado. Aqueles que renunciam o pecado por amor a Jesus, sai da morte para a vida, sai das trevas para a luz. Por isso que é muito bom e é uma excelente opção que só aqueles que têm o Espírito Santo, que é ungido por Deus, eles são convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Eles se convencem que a gente tem que amar mesmo sobre todas as coisas a esse Deus, ao eterno, uma eternidade que era no princípio, antes de todas as existências, Deus já existia. E toda a criação foi criada por intermédio de sua palavra. Então ele foi, é e há de vir, é o que há de vir eternamente. Por isso que no tetragrama sagrado que ele falou a Moisés, ele disse, Moisés, diga ao povo que eu sou o que sou. E diga, eu sou, mandou que eu trouxesse todos esses mandamentos para vocês. Eu sou o passado, eu sou o presente, eu sou o futuro eternamente. Passado eterno, presente e futuro eterno. Deus é uma eternidade, Ele é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, é o Pai da criação. Porém, faz muito bem a gente, através da sabedoria que a gente recebe dele, do Espírito Santo, graça e misericórdia da parte de Deus, renunciar às coisas pecaminosas e passageiras desse mundo. As coisas desse mundo não são eternas, elas vão serem destruídas. Tudo aquilo que traz contrariedade a Deus, o pecado e as concupiscências carnais desse mundo, como os pregadores do passado, registrado está o próprio João, o apóstolo João, escrevendo em uma de suas epístolas, diz: filhinhos, não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo, porque no mundo só há concupiscência dos olhos, concupiscências da carne, concupiscências, influências para o pecado, que é uma contrariedade ao nosso Pai que está no céu, ao Criador de todas as coisas, a eternidade. Hoje ele ainda é o mesmo do passado e será sempre no porvir esse Deus eterno, Pai da eternidade. Jesus Cristo veio
enviado por Ele para nos dar esses ensinamentos, e aqueles que ouvem, creem e obedecem à palavra de Deus, vai viver eternamente. Receberão vida e vida em abundância em Jesus. O que significa vida em abundância? Vida eterna. Porque as palavras de Deus são palavras de vida eterna. São palavras que aqueles que ouvem, creem e obedecem, saem da morte para a vida, e essa vida que recebe do Senhor Jesus é uma eternidade com Ele, com Cristo, o Filho do Pai, e com o Pai da eternidade, o Criador de todas as coisas. Esse Deus Altíssimo que está no mais alto e sublime trono. Porém, meus irmãos, aqui confirma o que ele falou para Moisés. Mais uma vez a gente repete, porque é bom. Eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel que eu sou, e é o que a gente está dizendo a vocês. Eu sou. Pede que a gente obedeça ao seu Filho amado Jesus Cristo. Porque quem ama o Filho, ouve a palavra do Filho, ouve o Pai. Porque Jesus é o Pai em palavras. Desde o princípio que a palavra de Deus já existia e criou todas as coisas. Através da palavra de Deus tudo foi criado. O homem foi criado em imagem e semelhança de Deus, quando Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Mas o homem peca, e aquele corpo que, segundo a carne e o sangue, que Deus criou no princípio do pó da terra, foi desobediente a Deus e pecou. Porém, esse corpo, carne e sangue, não pode herdar o reino de Deus. Deus agora, com sua infinita misericórdia e graça, com a sua sabedoria, resolve agora e faz, que já estava nos seus planos, nos seus projetos desde a eternidade, faz um novo corpo, o corpo espiritual, que é o corpo dos salvos, é o corpo onde Cristo é o cabeça, e o nome desse corpo é igreja, que é o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, e os obedientes a Cristo, que somos nós, independentemente de nações, de povos, línguas e nações. No momento que ouve a palavra de Deus e passa a crer, passa a fazer parte desse corpo, passa a obedecer ao cabeça, Jesus Cristo, que veio ao mundo com a palavra de Deus, e essa palavra se fez carne nele para formar esse segundo corpo, o corpo espiritual, os santos de Deus, tirados do mundo pecaminoso para ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro e ter vida e vida em abundância, ressuscitar da morte, que aqueles que pecaram herdaram o pecado de Adão e Eva no primeiro nascimento. Todo ser humano traz as herdades no primeiro nascimento da carne e do sangue, as herdades da desobediência do primeiro homem, Adão. Mas Adão pecou contra Deus e trouxe a morte física e a separação do homem e Deus, desde lá do pecado, desde lá do jardim do Éden. Mas Jesus é o pão vivo que desceu do céu, é a palavra de Deus, para assim se fazer carne nele com a grande e infinita sabedoria de Deus. E quem ouvir e crer nos ensinamentos do Filho de Deus, eternamente viverá, como o texto lido aqui falou. Aquele que era, que é e que é aquele que há de vir eternamente. Pai da eternidade, é o nosso Deus Criador. E os filhos da obediência, daqueles que amam mais a palavra de Deus que se fez carne em Cristo e deixam o mundo pecaminoso, nascem de novo. E nesse novo nascimento passa a fazer parte desse novo corpo, o corpo espiritual, que é daqueles que ouvem, creem e obedecem na palavra de Deus. E o segundo nascimento não tem mais a participação do ser humano, carne e sangue. Não é mais da vontade do varão nem da varoa, não é mais da vontade da mulher nem do homem nem da mulher, mas é da vontade de Deus. O segundo nascimento é o Espírito Santo de Deus que toca
e faz a gente crer e obedecer na palavra de Deus por amor. Aqueles que vêm amando a Deus sobre todas as coisas, vêm para amar a Deus sobre tudo, com todo entendimento, com todo o entusiasmo, com toda a vivência. Vem viver para Cristo, porque quando a gente passa a obedecer a palavra de Deus, a gente passa a ser uma nova criatura vivente, e essa vivência é eterna, vida eterna em Cristo, vida eterna na obediência da palavra de Deus, e passa a fazer parte desse novo corpo, que é o corpo de Cristo, a Igreja Santa, que Deus assim fundamentou através de Cristo, para ser um povo salvo, obediente ao cabeça, governado pelo cabeça, que é o próprio Jesus, Filho de Deus, o meu, o seu, o nosso eterno Salvador, que pela água e pelo sangue, Ele assim nos purifica para todos aqueles que creem e obedecem serem salvos e limpos, lavados e remidos no seu sangue, como a própria Bíblia diz em Apocalipse também, que bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras quando creem e obedecem a palavra de Deus, para entrar na cidade santa pelas portas e ter direito a eternamente se alimentar da árvore da vida. Isso é graça, é misericórdia da parte desse nosso Deus. Se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, porque você é um chamado de Deus. Se sentir a necessidade de deixar esse mundo tenebroso e passageiro por amor a Jesus, faça, porque a recompensa e o galardão é tremendo, e é para aqueles que creem e obedecem e são chamados por Deus desse mundo pecaminoso, sair da morte para a vida, sair do pecado para ir ser lavado e remido no sangue de Cristo, purificado para ser nova criatura, obedientes a Deus, adoradores de Deus em espírito e em verdade. Glória ao Pai Criador, glória ao Altíssimo, nosso Senhor e Senhor, Senhor dos Senhores, que está no mais alto e sublime trono, e glória ao Salvador Jesus Cristo, que Deus assim nos concedeu, para purificar nós, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo comigo esteja, com a minha família, e esteja com todos vocês, meus amados irmãos ouvintes desse canal. A paz de Jesus, meu irmão, hoje e sempre. Amém.